Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando aonde eu quero te mostrar aqui à luz das Escrituras que a palavra de Deus ela não é para julgar as pessoas, nem muito menos para condenar, mas a palavra de Deus, o propósito dela, o objetivo da palavra é nos ensinar e nos instruir o que é certo e o que não é, o que Deus concorda e o que Deus não concorda, o que Deus aceita e o que Deus não aceita, o que é certo e o que é errado. Eu queria que você redobrasse a sua atenção. Eu tenho certeza que se você prestar bem atenção nos mínimos detalhes dessa palavra, vai te ajudar muito na sua vida espiritual no nome de Jesus. Profeta Isaías 58, versículo de número 1, diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas ou não te cales. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Veja, repito, a palavra não é para julgar e nem para condenar, mas é para, através da mesma, as pessoas serem instruídas ou ensinadas o que se deve e o que não se deve fazer, o que é certo e o que é errado, o que Deus aceita e o que Deus não aceita. A palavra, o principal objetivo dela é nos instruir a forma como devemos andar na presença de Deus, qual é o comportamento ou o caráter, o bom testemunho ou o bom exemplo que todos que conhecem na presença de Deus devem andar. A palavra é para nos dar instrução sobre isso, é para nos ensinar, é para apontar onde estamos errando, não para nos julgar, mas para que a gente não erre mais. A palavra é para nos mostrar onde estamos falhando, para que não cometemos mais aquela falha. A palavra ela vai nos instruir aonde alguém está vivendo de forma equivocada, para que aquele equívoco não seja mais cometido, para que aquele erro não venha se repetir de novo na vida daquele alguém. Porque a partir do momento que a pessoa vem, ela é instruída do que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, o que Deus aceita e o que Deus se aborrece. E a partir de agora que alguém conheceu, porque foi anunciado por meio da palavra o que é pecado e o que é transgressão, como disse, né? Anunciai ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó o seu pecado. Aqui não está julgando e nem mesmo condenando, é apontando o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não se deve, como deve andar na presença de Deus e o que deve se deixar no passado. A palavra ela tem o poder de nos apontar esse caminho, de nos mostrar o que de errado muitas vezes fazemos e às vezes a gente nem percebe. A palavra ela vai nos mostrar para que a gente não mais cometa mais ou não mais pratique determinadas coisas que antes, estou falando do passado, que antes praticávamos. Olha o versículo 2 para você entender melhor, vai dizer assim: mesmo nesse estado, veja, acabou de falar do pecado e da transgressão, nos mostrando o que é pecado e o que é transgressão, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, como deve andar na presença de Deus e o que deve se deixar no passado. Mesmo nesse estado, ainda me procura dia a dia. Que estado é esse? O estado da transgressão, por exemplo? O estado do pecado? O estado do engano, do ódio, da malícia, o estado da discórdia, o estado da infidelidade, enfim, entre tantas outras coisas que eu podia me referir aqui, que muitas pessoas andam. O estado, muitas das vezes, é do homossexualismo, o estado, muitas das vezes, da mentira, o estado da vaidade, como falei, entre tantas outras coisas. Não importa o estado que alguém se encontre, o estado do estupro, o estado do roubo, independente do que alguém cometeu ou deixou de cometer, se você procurar Deus, independente de quem você seja, e você aceitar o que vai ser te proposto daqui para frente, você procurando a Deus, você pode estar certo que nunca mais vai te faltar
o que estava te faltando, por exemplo, a verdadeira alegria, a paz que você tanto precisa, a força que alguém tanto necessita para vencer na vida, a vontade de vencer. Quantas pessoas, queridos irmãos, elas têm o desejo de vencer na vida e não conseguem? Quantas pessoas têm o desejo de se libertar da depressão e morrem na depressão? Pessoas que tiram a própria vida e que não conseguem a libertação. Quantas pessoas estão no álcool, nas drogas e muitas vezes não têm força para sair? Quantas pessoas estão no vício e não conseguem libertar-se da maldição do vício? É o que diz aqui no versículo 2. Mesmo nesse estado, ainda me procura dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Ou seja, a partir do momento que alguém vem até a presença de Deus, repito, independente do estado, aqui ela vai ser instruída, como diz aqui no versículo 2, do reto caminho. Ao conhecer o caminho da retidão, vai tornar-se um praticante da justiça, também no versículo 2. Ao tornar-se um praticante da justiça, também versículo 2, você vai se tornar conhecedor de qual é o seu direito na qualidade de cristão na presença de Deus. E ao tornar-se conhecedor de qual é o seu direito como um cristão, sabe que alguém aceitá-lo, o que está sendo proposto por Deus, também no versículo 2, tiver o prazer em obedecer, está escrito, eu tenho o prazer de obedecer, de praticar, andar no reto caminho, praticar a justiça e viver o direito que você tem como crente, aí sim Deus terá o prazer, no final do versículo 2, de permitir que aquele alguém tenha acesso à presença dele. E depois que alguém tiver acesso à presença de Deus, irmão, aí a vida decola, aí as coisas começam a acontecer. Gradativamente Deus faz com que haja um processo na vida daquele alguém, processo esse qual a própria Bíblia chama do processo de libertação ou de transformação, conforme Romanos 12:2, para que assim a pessoa conheça Deus, não apenas de falar, mas de experiência própria. Porque no final do versículo 2 a Bíblia diz, tem prazer em se chegar a Deus. Então alguém que bebe, que se droga, alguém que está agora depressivo me ouvindo, alguém que está agora com a vida financeira no fundo do poço, casamento destruído, as portas de emprego fechadas, você que está vivendo oprimido, talvez você se encontre doente, já fez todo tipo de exame e os médicos não encontraram nada, e você está agora ouvindo essa mensagem com a pilha de exame na mão e pensando, o que vai ser de mim? Porque gastou tudo o que tinha e os exames não deram nada. Você está se perguntando o que vou fazer. É Deus te dando chance para que você venha até Ele. A partir do momento que você vier até Ele, vai te ser apresentada a cartilha do Espírito Santo. Como um papel como esse aqui. Vai te ser apresentado, que eu me refiro à Escritura. Qual é o seu direito na presença de Deus? O caminho pelo qual você tem que andar daqui para frente. Você vai se tornar um praticante da justiça, para que assim possa servir o Todo-Poderoso, para que Deus te dê acesso a você chegar até a presença dele. É como uma empresa, para você entender de maneira mais clara. Alguém entra numa empresa para prestar serviço, e ali ele vai assinar um contrato de trabalho, primeiro de experiência. Se ele passar pela experiência, ele é contratado definitivamente, sem prazo de validade. E se aquele alguém trabalhar conforme as normas da empresa, que vai ser imposta àquele trabalhador, a tendência é gradativamente ele sendo promovido, crescer ali dentro. A vida com Deus é a mesma coisa. Quanto mais alguém se esforçar, quanto mais alguém se dedicar, mais perto do Todo-Poderoso você chega. Quanto mais próximo você chegar do Todo-Poderoso, mais dele você recebe. A cartilha do Espírito Santo, obedecer. Você vem como está, não importa. Se você é um travesti, se você é um homossexual, lésbica, se você é um gay, não importa que você seja, um alcoólatra, é um estrupador, é alguém que rouba, que mente,
Independente. Eu sou um pregador que caiu, não conseguiu se levantar, volte mesmo assim. É um obreiro que caiu, não consegue se levantar, volte mesmo assim. Eu nunca fui na igreja, venha a partir de agora. Eu sou desviado, volte. Independente do estado que você se encontra. Deus te ama como você é, mas aí você vai vir, chega aqui, vai te ser apresentado a cartilha do Espírito Santo. E se você obedecer essa cartilha, praticar o que na cartilha está escrito, me refiro à escritura, daqui para frente as coisas vão mudar na sua vida. Só depende de você. E eu pergunto para muitas pessoas, você vai continuar nesse estado de dor? Você vai continuar nesse estado de amargura? Você vai continuar nesse estado da dependência química? No estado das drogas? Você vai continuar nesse estado do vício? Nesse estado depressivo, de depressão? Você vai continuar nesse estado de sofrimento? Até quando muitas pessoas que me ouvem vai aceitar continuar nesse estado de miséria, de decadência, de falência? Quantas pessoas estão vivendo dessa forma? E Deus está te dando chance, te dando oportunidade para você dar a volta por cima. Deus está te dando oportunidade para você vencer. Oportunidade para você se levantar, para ser uma mulher forte, para ser um homem valente na fé, para ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ser uma pessoa corajosa que vai brilhar, se destacar, ao ponto das pessoas olhar para você e dizer: poxa, eu não acreditava, mas hoje estou vendo Deus na tua vida, porque o que tu passou e está de pé cantando o hino da vitória é a certeza que Deus é contigo. Deus está te dando chance para você se levantar. Você vem no estado que você está, não importa. Aqui vai te ser apresentada a cartilha. Você vai andar no reto caminho, ser um praticante da justiça, conhecer qual é o direito que você tem como crente, obedecer a Deus, que é teu prazer na lei de Deus, para que assim também Deus possa ter o prazer de permitir, no final do versículo 2, de você chegar até a presença dele. A partir do momento que você chegar à presença de Deus, tudo vai mudar na sua vida. Reto caminho, praticar justiça, conhecer qual é o teu direito que você tem como crente, para que assim você possa chegar até a presença do Todo-Poderoso. Aí vai haver uma transformação na sua vida. Só depende de você. Você vai continuar no estado que você está, ou você vai buscar essa mudança, a transformação? Está nas tuas mãos. Se eu fosse você, saía desse estado e correria para perto de Jesus. Ele está esperando por você. Tá bom? Sai do estado do sofrimento. Sai do estado das trevas. Venha para o estado da luz. Saia desse estado de humilhação. Venha para o estado da honra. Saia desse estado de miséria. E venha para o estado da prosperidade, de salvação. Só depende de você para que haja essa mudança na sua vida. Saia do estado da prisão. Venha para o estado da liberdade. Pessoas que estão no estado de tristeza, você pode fazer parte do estado da alegria. Tudo depende de um passo da sua parte, da atitude da sua parte. Se isso você fizer, pode estar certo, que as coisas vão mudar na sua vida assim, de repente. É só você dar um passo de fé e se levantar, porque Deus está pronto para te apontar o reto caminho, te tornar um praticante da justiça, te instruir qual é o direito que você tem como crente, para que assim você chegue à presença do Todo-Poderoso. Se isso você fizer, no versículo 11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. A partir do momento que você vem, até os dias de deserto você será feliz, porque Deus fará com que a sua árvore floresça, fará com que a sua vida prospere, mesmo no deserto. Aí diz assim: fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, cujas águas jamais faltam, como um manancial, né? Cujas águas jamais faltam. Ou seja, a partir do momento que você vier, independente do estado que você está, o que te faltava, não vai te faltar mais. Talvez está te faltando saúde, fé para vencer, coragem. Talvez está te faltando confiança. Talvez está te faltando a verdadeira alegria, te faltando paz, te faltando noite de tranquilidade, te faltando ser feliz no casamento, te faltando ter alegria dentro de casa, na família, ter um momento em família. Talvez está te faltando uma porta de emprego. Talvez está te faltando oportunidade e chance. Só que Deus está te dando essa chance, essa oportunidade. Ou pegar ou largar. É você que escolhe. Tá bom? Se você vier, cujas águas
cujo manancial jamais falta. Ou seja, o que estava te faltando, se você vier, não vai te faltar mais. Tá bom? Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.